Há um momento na vida em que a sua força não apenas diminui, ela simplesmente desaparece. Você lutou por anos, sustentou a sua família, manteve a sua fé, sorriu para as pessoas, mas quando a porta do quarto se fecha, tudo o que você sente é um vazio esmagador. Uma vontade silenciosa de fechar os olhos e não acordar mais. Se você carrega o peso do mundo hoje, saiba que o maior profeta da Bíblia sentiu exatamente o mesmo. Ele pediu a morte, mas o que Deus fez com ele no meio do deserto vai mudar para sempre a forma como você enxerga o seu cansaço. Fique comigo, o seu descanso começa agora. Se este canal tem sido um lugar de respiro para você, te convido a se inscrever agora e ativar o sino. E quando você clicar em gostei, lembre-se de que não está fazendo isso por mim. Está pedindo ao algoritmo que leve este refúgio até outras mentes esgotadas que ainda não encontraram este espaço de paz. O seu gostei é um ato de amor silencioso pelo próximo. Faça isso agora. Para entender o que aconteceu com Elias naquele deserto, precisamos voltar ao dia anterior. Elias havia acabado de viver o maior momento da sua carreira profética. No Monte Carmelo, diante de todo o Israel, ele desafiou 450 profetas de Baal num confronto que ficou para a história. O fogo do céu caiu, o povo se prostrou, os falsos profetas foram executados. Era o pico absoluto de uma vida entregue a Deus. E então chegou a mensagem de Jezabel, apenas uma ameaça, uma mulher furiosa mandando recado. E o homem que havia acabado de invocar fogo do céu fugiu. Isso não é fraqueza de caráter, isso é biologia humana. O que Elias experimentou depois do Monte Carmelo tem um nome hoje: colapso pós-adrenalina. O corpo humano não foi projetado para sustentar picos extremos de tensão sem pagar um preço depois. Quanto maior a vitória, maior a queda que vem logo em seguida. O organismo que operou no limite simplesmente entra em colapso quando o perigo imediato passa. Os sentimentos de vazio, de inutilidade, de querer desaparecer, esses sintomas têm sido reconhecidos por médicos e estudiosos do comportamento humano como traços de um esgotamento severo. Elias não estava com falta de fé, Elias estava esgotado. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, na versão NVT, nova versão transformadora. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara todos os profetas de Baal com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: que os deuses me castiguem, se amanhã a esta hora eu não fizer com você o que você fez com eles. Elias ficou com medo e fugiu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertencia a Judá, deixou o seu servo lá. E caminhou um dia de viagem pelo deserto, chegou a um pé de zimbro e sentou à sua sombra. Querendo morrer, disse: já basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus antepassados. Pare nessa frase por um momento. Já basta, Senhor. Este é o homem que falou com o céu e o fogo desceu. E aqui ele está, sentado debaixo de uma árvore no deserto, pedindo para morrer. Não pedindo força, não pedindo um novo milagre, pedindo para morrer. E a Bíblia não suaviza isso. Não diz que ele teve um momento fraco, mas logo se recuperou. Não diz que ele orou, adorou e a paz voltou imediatamente. Diz que ele se sentou e quis morrer. Se você já se sentou em algum lugar, no seu carro, no banheiro, na escuridão do quarto, e sentiu algo parecido com isso, você não está louco. Você não é um cristão falho. Você é humano e está em boa companhia. Respire fundo agora. Deixe o peso de ter que parecer bem, ficar do lado de fora por um instante. Estamos apenas você, eu e essa palavra. Agora observe o que Deus faz. Ele não envia um sermão, não envia uma repreensão, não pergunta onde estava a fé de Elias. Não exige um culto de louvor como prova de arrependimento. Não diz: você acabou de ver o fogo do céu e ainda assim teve medo? Que vergonha! Deus envia um anjo com pão quente e água. Então ele se deitou debaixo do zimbro e dormiu. De repente, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Versículo 6. Elias olhou ao redor e viu perto de sua cabeça uma torta assada sobre brasas quentes e um jarro de água. Comeu e bebeu e se deitou novamente. Versículo 7. O anjo do Senhor voltou uma segunda vez.
Tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a jornada é longa demais para você. Versículo 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido por esse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deus cuida da biologia antes de tratar da teologia. Esta é a mensagem mais raramente pregada em toda a tradição cristã. Somos rápidos em dizer: ore mais, jejue mais, adore no meio da dor. E há um tempo certo para cada uma dessas coisas. Mas com Elias, Deus fez algo radicalmente diferente. Deixou ele dormir, o alimentou, voltou e disse: durma de novo. A jornada que está pela frente é longa demais para você ir com fome. O anjo não disse: levante-se e se arrependa. O anjo disse: levante-se e coma. Existe uma forma de culpa religiosa que tem quebrado mais pessoas do que a dúvida jamais quebrou. É a culpa que diz: se você está cansado, é porque a sua fé é pequena. E se você está deprimido, é porque não confia em Deus o suficiente. Se você quer desistir, é porque é um crente fraco. Elias era o maior profeta de Israel e ele estava esgotado debaixo de uma árvore pedindo para morrer. Se o esgotamento fosse evidência de fé fraca, Deus teria repreendido Elias ali mesmo. Em vez disso, Deus o alimentou, o deixou dormir, voltou, o alimentou de novo e só então, apenas depois de nutrido e descansado, o chamou de volta para a missão. O descanso não é deserção, o descanso é preparação. Se isso está chegando fundo no seu coração agora, feche os olhos por 3 segundos e diga baixinho: eu recebo. Talvez você seja o pai que não dorme direito há meses, a mãe que sorri durante o dia e chora de madrugada, o crente que está tão cansado de ser forte que já não sabe mais o que sente. Para você, a mensagem desta passagem não é se esforce mais. É a permissão mais sagrada que a Bíblia já concedeu. Você pode se sentar debaixo do zimbro. Você pode dizer: já basta. E Deus não vai te abandonar ali. Ele vai te encontrar. Por isso te convido a ouvir este estudo por 7 dias seguidos. Não como obrigação religiosa, mas como o mesmo gesto que o anjo fez com Elias, alimento para a jornada. A cada dia que você ouvir, uma camada de culpa vai sendo removida. A voz que dizia você deveria estar melhor vai ficando mais fraca. E a voz do anjo, levante-se e coma, a jornada continua, vai ficando mais clara dentro de você. Antes de orarmos, um pedido solene. Existe alguém na sua vida que está debaixo do zimbro agora? Um familiar, um amigo, alguém que você sabe que está no limite e não tem forças para pedir ajuda. Escreva o nome dessa pessoa nos comentários. Apenas o nome. Este espaço vai se tornar um mural de intercessão silenciosa. Cada nome escrito aqui é uma oração que sobe. E se você mesmo é essa pessoa, escreva o seu próprio nome. Você também merece ser intercedido. Vamos orar. Pai, tu viste Elias debaixo do zimbro. E tu vês agora cada pessoa que chegou até o final deste vídeo com o coração pesado. Perdoa a religião que disse a eles que cansaço é pecado, que exaustão é falta de fé, que precisar de descanso é fraqueza. Isso não veio de ti. Toca agora em cada um com a mesma ternura com que o teu anjo tocou o ombro do profeta. Diz a eles: levante-se e coma. A jornada ainda não acabou, mas você não precisa caminhar com fome. Que o descanso entre nas casas representadas aqui esta noite. Que os ombros que carregam o peso do mundo possam pousar esse fardo aos teus pés. Que o sono seja restaurador. Que amanhã chegue com um grão de esperança a mais do que hoje. E que cada pessoa que está esgotada saiba: Deus não te abandonou no seu deserto. Ele está fazendo fogo. O pão está quente. Levante-se e coma. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo encontro. O Eterno continua olhando para você.